Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Bem-vindos a Omaha, no estado de Nebraska, coração dos Estados Unidos. Não viemos fazer um filme sobre a conquista do interior americano pelos colonos. Viemos encontrar uma figura mitológica, um Midas, onde ele põe a mão, é um grande negócio. Chamado também o Oráculo de Omaha. Warren Buffett, o terceiro homem mais rico do mundo. Uma das suas paixões é a pequena imprensa. Ele gosta da imprensa comunitária. Ele sabe que a imprensa, pequena imprensa, amarrou os Estados Unidos, criou um espírito comunitário que é fundamental para a democracia. Este programa, com Warren Buffett, faz parte da série de especiais que apresentamos pelo 15º aniversário do Observatório da Imprensa. Ele não nos deu nenhuma dica de como ficar rico na Bolsa. Apenas falou, e falou muito, do seu prazer de folhear jornais. Warren Buffett, o mais bem-sucedido investidor do mundo, nasceu em Omaha no dia 30 de agosto de 1930. Foi o segundo de 3 filhos de um corretor da Bolsa e congressista dos Estados Unidos. Desde criança, já se interessava por fazer e guardar dinheiro. Ia de porta em porta vender balas, Coca-Cola e revistas semanais. Em 1942, quando o pai foi eleito para o Congresso, Buffett muda-se com a família para Washington. Lá, passa a entregar jornais, entre eles o Washington Post. O interesse por investir na Bolsa de Valores surgiu aos 10 anos, quando comprou ações para ele e a irmã em viagem a Nova York. Durante o ensino médio, já tinha acumulado o suficiente para investir na empresa do pai. Na universidade, se encanta com as análises econômicas de Benjamin Graham e se forma em economia. Em 1952, casa-se com Susan Thompson, com quem teve 3 filhos. O casal passou a viver em casas separadas em 1977 e ficam assim até 2004, quando a mulher morre de câncer. Warren Buffett ficou transtornado com a morte da primeira esposa. 3 anos depois, ele se casa com a colega de empresa Astrid Manx. A fama não o fez mudar. É um homem de hábitos simples. Vive na mesma casa comprada em 1958 e até hoje é seu único imóvel. Apesar de ser um dos homens mais ricos do mundo, o seu salário anual é pequeno para o tamanho da fortuna, $100 mil por ano. Mesmo com todo o poder de compra que tem, não é adepto das novas tecnologias, não usa celular, não tem computador e dirige o próprio automóvel como qualquer um. Mr. Warren Buffett, before anything else, let me thank you for this privilege to having you at our 15th anniversary. That's terrific. Of the weekly program Observatory of the Press. Those media matter to the people? Well, all my life, I'm a particular enthusiast about newspapers, and I grew up on them, and I deliver them, I read them. Half of the money that I started with when I was 21 came from delivering newspapers. I delivered 500,000 newspapers, and good newspapers. And the good Washington newspapers. Post. Absolutely, the Washington Post and the Washington Times Herald. I had 4 paper routes actually, but you know, it's the means by which you become informed about your society, and the newspaper business has changed a lot in the United States, but it still tells me a lot about things that I want to know about. For a big newspaper, ought to be indispensable. You have to be indispensable, and you can't be for the entire population, but for a very significant part of the population, you have to be indispensable, and that means there's things they want to know, and you have to be able to deliver a significant number of things they want to know in a way where they get it fast, they get it accurate, they get it well written, and as long as you can do that, you'll have plenty of readers. Yes, but it's more or less easy to be effective in a community newspaper because people are focused in their subjects. It's easy, but in a big newspaper,
in such a world like ours, how to be indispensable? I don't know how to do it if I'm in New York or Los Angeles. I mean, it's not a cohesive enough community. But in a town like Omaha, or many of we're in 28 or 29 cities now, and towns. Those places where we are have a real sense of community. They care about their high school football teams or wrestling teams or basketball teams. They care about what's going on with their city council. They care about a lot of issues that really aren't covered on national television, and they want to know about their neighbors, what they're doing, and newspapers can give them that information as long as the people really care about the community. Now, if they just look at themselves as being here today and gone someplace else tomorrow, they're not going to be a customer. But you see a kind of future for the big newspapers to be indispensable. I don't think I know the answer for the really big metropolitan areas. If you get to a Chicago or a Los Angeles, there's just too many different areas where people in one part of it are focused on this part of the city, the people over here are focused on another part, and you really can't talk to the whole city. I mean, there's not enough newsprint to do it. So I really like a community where there's a very significant percentage of the people that care about similar things. They may go to the same church that their parents went to, and their children will go to those parents. They'll get married there, and they'll die in that area. They'll know the people in the high school. The newspaper will be meaningful to them. We spoke about your political, how you deal with the politics, but your political opinions are very clear, very clear. While you voted for President Barack Obama, 10 out of 12 of your newspapers that endorsed one candidate supported Mr. Romney. Mitt Romney. Yeah. How do you manage to coordinate this? Well, I don't coordinate it. I don't have a problem with that. Each of our publishers and editors of all those different papers, not all of them endorsed, but 12 endorsed, they make their own decisions. They reflect their own communities, and I'm not imposing any opinions from my office in Berkshire at all, and I won't. I've written about this because I won't be around forever, and somebody's going to succeed me, and I want them to follow the same policy, so that's why I write about it. I'm sort of boxing them in so that they will follow a similar policy, because the paper doesn't belong to them. It belongs to the company. And it really belongs, in a sense, to the community in which it exists. I mean, I can't tell the people we own a paper in Richmond, Virginia. I can't tell them about Richmond, Virginia. I mean, that's up to the people there to run the paper right. Mm. Do you think that a community-minded website could do the same job of a printed newspaper? Well, I think if we don't do the job, somebody else will do the job. But we're the natural people to do it, because we do have the tradition. So many reporters and so many editors, and they know their communities. So if we do the right job, our website will be far better than anybody else could have, and it wouldn't make sense for them to compete with us. Do you think that the non-profit model could help the survival of the local press? I mean, foundations and... Yeah, there's one major paper, St. Petersburg, in the United States, that's owned by a foundation, but I think it's not. I don't think nonprofit's a good model, because nonprofit usually turns into big losses eventually, and I think newspapers should be run as a business, a very special business. But I think that there's a discipline to earning a profit that causes people to be a lot sharper in thinking about things. And once you get into the nonprofit world, it becomes a little bit like government running something. The three richest men listed in Forbes magazine are Carlos Slim, the Mexican, Bill Gates, and yourself. All of you are somewhat involved with media or communications. Do you think it's a coincidence or a trend? Well, that's a good question. I think to some extent it's a coincidence, because if you take the 15 or 20, they're not too many. Some of them are connected with media and others are not. Some have made it
in terms of the very new social media. If you take a Mark Zuckerberg or somebody like that. In a recent interview, you mentioned that you'd be willing to wear a safari outfit and go searching for elephants. Was this a metaphor for a new investment strategy, big game? Well, it's not a new, it's a metaphor, but it's a metaphor for a strategy that we've been following for quite a while. Not in media. And no, not in media, but we'll be buying smaller newspapers in media. But Berkshire has a lot of cash coming in now, so and it will continue to do so. So I use that metaphor because I want somebody who reads that report who has one of those business elephants out there to think of me if they decide to do anything. But do you think that the generation being raised on Facebook and Twitter could still be inclined to pursue a traditional journalistic career? There will be some. It won't be like it was 50 years ago, but there, the journalism schools are still turning people out. There are people that want to be reporters, that want to work with a newspaper, and if a son or daughter of mine had an interest in becoming a reporter for a newspaper, I'd encourage them. If I didn't do what I do in life, running Berkshire Hathaway, I think I'd like to be a reporter. Oh, yeah? Yes. Good. Lucas Mendes, nós estamos juntos nessa aventura aqui em Omaha, de entrevistar e ouvir o terceiro homem mais rico do mundo, que tem muita coisa a dizer, ao contrário, talvez, de outros bilionários, ele tem muita coisa a dizer, né? Qual foi a sua impressão desse? Então, muita coisa, fiquei com um vigor mental e físico. Porque ele está com 82 e expondo e falando com aquela clareza, não se perde hora nenhuma, vai direto no ponto, fala bem, é um bom orador e também é um bom escritor, né? Escreve um craque no texto. E engraçado que ele ainda falou que o sonho dele, ele queria ser repórter, né? É muito. Mas essa saúde mental dele é impressionante. E engraçado que ele atribui isso muito à vida dele, ao sucesso dele. Duas coisas. A sorte, ele disse que ele teve a sorte de ter nascido homem na década de 30 e nos Estados Unidos. Três sortes incríveis. Agora, entre parênteses, a década de 30 nos Estados Unidos foi uma debacle da depressão, né? Mas ele ele era muito novo, né? Não, ele deve ser de 31. Então ele não sofreu, ele estava mas em 1945, quando ele já estava adolescente, já tinha saído daquela, já tinha saído daquela miséria. E era quando ele começou a entregar jornal, ele fazia aquelas, com 11 anos ele estava comprando ação, ele comprou 3 ações e entendia e sabia ler relatório de balanço de empresa. Uma memória prodigiosa. Para números, né? Para números e para coisa de investimento. Um dos gurus que ele cita é um professor da Colômbia chamado Benjamin Graham, que escreveu Um Investidor Inteligente, da Intelligent Investing, que sabia o livro de cor do cara. E ele disse que a base foi aquilo. E o outro, que é uma história muito engraçada, foi um camarada chamado Dale Carnegie, que ele investiu $100... Como fazer amigos... E influenciar pessoas. Que muita gente achava que coisa mais jeca. Ele disse que foi os $100 mais bem investidos. Ele deu $100 para fazer o curso. E ele disse que aprendeu muita coisa. Era uma das coisas mais idiotas. Mas não era? O livro vendia no Brasil também horrores. Porque também saiu logo depois dos Estados Unidos. E era aquela fase os anos de ouro, JK e tal, todo mundo queria fazer amigos e influenciar pessoas. E ele disse que no caso dele deu certo. A outra foi a mulher, a Susan, que também é uma história incrível, porque ele era um camarada que saía com um sapatinho a couro, outro de outra, não penteava cabelo, e ele casou com a Susan depois de 2 anos, tiveram 3 filhos, e ela
realmente cuidou dele. Ela falou, olha, escuta aqui, Arrumou ele. Você sabe fazer uma coisa que é ganhar dinheiro. Então, você vai ganhar dinheiro. Eu sacrifico a minha carreira, a minha missão, vou cuidar da sua casa, dos seus filhos. E quando ele ganhou muito dinheiro, ela falou, agora eu vou embora. E está ótimo, eu gosto muito de você, eu te amo, você é o homem da minha vida, mas eu vou para a Califórnia ser cantora. Olha que isso. Ela gostava muito de jazz. Ela foi para lá, mas antes de sair ela falou, você não sabe, você sai de casa sem pentear cabelo. E ela ligou para uma grande amiga dela, que ele conhecia, chamada Astrid. Uma governanta. Uma recepcionista de um restaurante francês. Então, ela falou, Astrid, você vai lá, faz uma sopa para o Warren, vê se ele está penteado. E eles ficaram amigos o resto da vida. Ele foi arrasado quando ela teve um câncer de boca, morreu em 2004. E porque eles continuaram sendo grandes amigos e mandavam cartão de Natal juntos, os três. Agora, Lucas, nós conhecemos aqui Omaha, não é? Quer dizer, é uma cidade deserta. Agora, é uma cidade com, digamos, com uma história muito boa e ela gera, justamente por causa daquele silêncio, daquela vastidão, ela gera, digamos, pessoas interessadas, preocupadas. Eu não sei como é que vocês... Isso é o coração da América, né? Isso aqui é o centro. A coisa veio daqui. Veio daqui. Aqui. Agora, como é que é a história dele? Tem aí tantos livros sobre ele, né? Mas ele é um homem de Omaha, não é? Que teve a sorte de ter um pai que foi eleito deputado. 4 vezes. 4 vezes. Um republicano... Super conservador. Que ele próprio diz, muito republicano, que levou ele para Washington. Quer dizer, abriu, né? Abriu a cabeça e ele começou a entregar jornal Washington Post. Exatamente. E ganhou uma nota suficiente para pagar lá os seus estudos. Você viu quantos jornais? Eu não lembro quando ele falou, mas são milhares de jornais. Exatamente. Exemplares, né? Que ele entregou, ele ganhava 1 centavo por cada jornal entregue. Eram 2 jornais. Era o Times. O Washington Times e o Washington Post, que é o mais importante. E ele eventualmente comprou uma parte grande graças ao Nixon. O Nixon estava perseguindo o Post. Essa é uma boa história. Né? As ações do Post, que eram de 30 e tantos, caíram 70%. O que é o Warren faz e sempre fez na vida? A ação está preço baixo, ele sabe ver, ele sabe ler que o Washington Post não tinha grandes dívidas, que era um negócio que ia dar certo. Era uma pechincha. Era uma pechincha que, vítima do Nixon, comprou e conheceu o Washington, que ele não conhecia nada, né? Ele viveu lá, filho de um congressista, mas o pai dele era um jeito tão íntegro, tão careta, que quando eles deram um aumento para os deputados, ele recusou. Falou, eu não posso. Eu fui eleito para ganhar 10 mil, eu não vou aceitar esse aumento para 15, porque meu eleitorado votou para mim ganhando 10. Eu acho que essa integridade, que é a grande força do Buffett, porque quando você teve uma crise como Salomon Brothers, na própria crise de 2008, se o Buffett falasse, é hora de correr, fechava. Ele não. Fechava o Wall Ele Street. até apoiou. Ele foi lá e bancou. No Goldman Sachs, né? Goldman Sachs. Goldman Sachs. Ele botou 15 bilhões. Nos 25 dias da crise, ele botou 15 bilhões de dólares. Coisinha. E comprando pedaço de banco, pedaço de financeira, de seguradora. Mas essa integridade dele, que nunca teve envolvido em escândalo, quando o braço direito dele andou fazendo uma Sokol, andou fazendo um trambique, comprando umas ações sem encontrar para ele. E não teve nenhuma. Ele era um cara respeitadíssimo. O Buffett adorava esse Sokol, porque só dava boas dicas. Não teve um minuto. Agora, essa integridade tem a ver também com os negócios, quer dizer, com a atitude empresarial dele, né? Uhum. Quer dizer, ele ganha uma nota de dividendos, não é? Das ações que possui, mas ele tem um salário na empresa, não é? Na Berkshire Hathaway. Ele tem um salário de $100 mil por ano. Bicharia. Que é um pouquinho mais do que o salário médio de um dentista, né?
Só que ele, desses 100 dentista mil... ganha mais do que isso. Desses 100 mil, ele devolve 50 para a empresa por conta de serviços pessoais que ele se beneficia. Provavelmente o escritório, não sei o quê, porque é tudo muito simples, é tudo... Então ele devolve 50 mil. O camarada mora na casa que ele comprou por $30 mil em 1958, está na mesma casa. Até uma descrição, ele já falou, parece a casa de um dentista mais ou menos bem sucedido. Dentista rico mora em lugar melhor que a casa. É o mesmo lugar. E você viu aquele escritório dele, não tem nome na porta, não tem Berkshire Hathaway. Completamente despojado dessas coisas. Não, e se veste também muito discreto, não é? Com uma camisa branca, uma gravatinha de seda cor-de-rosa, chamando um pouquinho de atenção, e suspensórios que não aparecem, como eu estava de frente. A outra história que eu gosto muito é da conversão dele de republicano para democrata. Essa é uma grande... Foi mulher dele, foi a Susan que levou o Warren para ouvir o Martin Luther King. E ele, no primeiro encontro, ele foi vacinado e pegou. E tem uma frase que ele lembra sempre do Luther King, é a seguinte: a lei não pode não chegar no coração, mas a lei protege o povo dos que não têm coração. Isso aí diz que é a frase que marcou. É a coisa retórica do Luther King. E começou a guinada dele e virou. Hoje é o maior provocador, os republicanos detestam essa coisa que ele chega e fala, tem que subir imposto. Eu quero pagar mais imposto. Nesse prédio de 14 andares, no centro de Omaha, sem nenhuma marca, sem nenhum sinal, sem nenhuma coisa muito visível, prédio construído há mais de 3 décadas. No segundo andar, na metade do segundo andar, funciona a holding Berkshire Hathaway, que é um império que controla 73 negócios de âmbito global, que movimentam 250 bilhões de dólares por ano. O americano Warren Buffett construiu um império com estreita ligação com a mídia, seja como investidor ou leitor. Ele se confessa um viciado em jornais e, na década de 70, começou a adquirir ações do Washington Post. Logo depois, comprou o jornal Buffalo Evening News e parte da rede de televisão ABC. É proprietário também do jornal Omaha World Herald, de Nebraska. Apesar do agudo faro para os negócios, não foi influenciado pela queda nos lucros dos jornais quando decidiu comprar a companhia que controla 63 periódicos de cidades do interior. Como grande incentivador da mídia regional, já declarou que vai adquirir mais jornais locais. Para ele, o interesse dos leitores está na comunidade. E enquanto o padrão de conteúdo na internet não é definido, Warren Buffett disse que segue investindo em diários. Segundo ele, ainda existem cerca de 1.400 jornais em papel nos Estados Unidos, que trazem notícias do interesse de milhares de pessoas. You are addicted to newspapers, or you see yourself as one of those romantic publishers portrayed in so many movies in the past. I don't see myself as portrayed in any movie. No, but as a publisher or super publisher. Yeah, I don't believe in that because our newspapers are owned by the company I run, Berkshire Hathaway, but we have maybe 1 million shareholders. We're not sure of the exact number. And so the paper doesn't belong to me. The paper belongs to Berkshire Hathaway, and our shareholders have all different kinds of political opinions. So it's not up to me to deliver my political opinion into those newspapers. So they each are run independently. You are known to read 5 newspapers a day. Is it in print or? It's in print. I'm old-fashioned. Yeah, it's in print. For sure, one of those 5 is your newspaper here, the Omaha. That's correct. Old Herald, a very good newspaper. But and the other 4? Well, the other 4 are the New York Times, the Wall Street Journal,
the Financial Times, and USA Today. All of them in paper. Yeah, I read those all print, and they come to the office. A couple of them come to the home, but I read those 5 every day. It's a challenge. How many hours do you? Well, it is a challenge, but I enjoy it. I not only learn, but I'm having a good time reading a newspaper. I mean, I don't know what I'm going to find inside. I know I'm going to find certain things that I'm concerned about, but I also get some surprises. I mean, there's stories there that I wouldn't know about otherwise. But it does tell me the things that are essential to me about my community. When we hear publishers, at least in Brazil, declaring that in 20 or 30 years from now, their newspapers or magazines are going to be entirely digital, could we say that they are somehow admitting their own failure? Well, it could be. I'm not that familiar with the papers in Brazil, but in the United States, I think our papers will be. They'll be in digital form, but they also will be in print form, and they complement each other. But we made a big mistake in this country, in my view, initially when digital came along, because we gave it away. And you know, if I'm going to drink a Coca-Cola, and in one place I can get it free, and another place I have to pay for it, I'm going to go where it's free. So you have to have a coordinated approach where people pay for the product. Your newspaper in Omaha was owned by the employees. By the employees, that's right. And not now, of course. Not now, but they were very happy to. That you bought. Yeah. But this kind of solution could work in some cases. It used to work better when newspapers were more profitable, because then the people that came to work at the newspaper wanted to buy in, and there wasn't a problem for the people that were leaving to sell their stock to the people coming in. But as newspapers became less profitable, when the reporters or the editors would get to be older and want to sell, the new people coming in didn't want to buy. And so that model, which worked well for 50 years or more, quit working. And incidentally, that's the reason we ended up buying the paper here in Omaha. Right. There's a big discussion now in Britain, but also here, about the regulation of the press, the inquiring, Levinson inquiring, and people are furious that this will put in danger the liberty of the expression. But here in the States, in 1934, President Roosevelt began another kind of regulation, the FCC, which to this day functioned as an arbiter of fair competition by blocking cross-ownership of different media in the same region. Do you agree with those rules of the FCC? Well, I think they were more appropriate when the newspapers were terribly strong economically and the television stations. I don't think they're really needed as much now, and I think that's the general opinion in the United States, that they were very important 30, 40 years ago, when there was this really powerful media presence in many towns. But now there's way more cable outlets, and I mean there's all kinds of sources of information available. So I think it's less worrisome if somebody owns a radio station plus a newspaper. I don't think they're going to dominate the information flow in the community. But for instance, the Washington Post doesn't have a network of television or a station. No, they have a group of television stations, but they don't have them in Washington D.C. Yeah. Now they had a television station at one time there, and they traded it for Detroit. This cross ownership, this is the main danger, I guess. In Brazil, for instance, it's everything cross owned, yeah, and you have big companies with everything. Yeah, it's not a big deal here anymore. There's so many ways of getting information, including the internet. Your personal story, as you've told many times, is linked with you have ink in your veins. Absolutely, it still flows. Yeah, this interview will be shown at our anniversary, and we intend to launch a kind of appeal campaign. Saying, do what Mr. Buffett does, buy a newspaper. Do you think that it will succeed? Well, I do. I really think that
a wealthy person who lives in a community that they care about, it makes good sense to buy a newspaper, but not to get too involved in trying to tell the community what to do. That's it. Yeah. Well, thank you, sir, and it was a pleasure. It's been a real pleasure for me. Thank you. Bye-bye. Eu acho que ele tem toda uma atitude muito simples, mas ao mesmo tempo muito sofisticada do ponto de vista político, né? O negócio de apoiar os pequenos jornais, a base da democracia americana é a pequena imprensa, que ela desconcentra o poder. A pequena imprensa fiscaliza o prefeito, impede que se crie um caudilho local, um coronel, não é? Então ele tem toda a coisa progressista, mais rústica dos Estados Unidos, me parece. Né? E essa ideia dele, ele surpreende o tempo todo. Há 3 anos ele fala, nunca vou comprar uma ação de uma empresa de tecnologia, computação, indústria. Aí põe lá, vai lá e compra IBM. Tem 10 mil. Nunca vou comprar um jornal, porque todo mundo oferecia jornal. Essa é uma espécie em extinção. Isso é moribundo, essa indústria está... Deu a volta. De repente, ele vai e compra 63 jornais. E mais 3% de uma rede em Iowa. E revela, começa a contar essas histórias dele, que ele tem conexões com o jornal, desde o primeiro, que era um jornal de Omaha, que era o The Sun, que ganhou um prêmio Pulitzer, e era sobre uma coisa de caridade, um orfanato chamado Town Boys, que tinha $200 milhões, um orçamento absurdo, e cada vez menos caridoso e mais caridoso com a direção e com os... Sim, estavam gastando. Ele mandou fazer ir lá em Washington, pegou um repórter, você vai em Washington e vê os estatutos e a fórmula deles. E detonou Town Boys. Agora, depois ele foi comprar aquele jornal lá em Buffalo. No estado de Nova York. Estado de Nova York. Que não é tão longe quanto o Nebraska, nem Omaha. Não. Mas é um jornal. Em 77, Buffalo já estava sofrendo a queda, uma recessãozinha. A indústria estava em crise, né? A indústria americana, ninguém estava comprando da China, comprando de outros lugares, e a indústria americana perdendo competitividade. E ele foi lá e cavou esse jornal, que muita gente acha que vai ser um indicador. Como vai o Buffalo News, é o que ele mais ou menos vai tratar dos outros jornais. Mas a realidade é que você viu na entrevista, ele fala, não faço nenhuma interferência no jornal. Cada editor, tem o dinheiro deles, um orçamento. Ele administra. E administra. Eu não vou falar para um editor lá na Virgínia o que ele tem que fazer com... Eu não entendo da Virgínia. Não sei nada da Virgínia. Então, essa experiência dele com o pequeno jornal é revolucionária. É muito, é muito. E a crença dele de que esse espírito comunitário tem que chegar de alguma forma à grande imprensa da grande cidade. Ou eles se especializarem, ou alguma coisa tem que fazer, porque ele diz, a imprensa tem que ser indispensável, um veículo tem que ser indispensável. A expressão é boa, mas ele foi o primeiro a dizer que não sabe a fórmula, que não sabe como é que ele pode, o que ele faria com o New York Times, Los Angeles Times, que está à venda aí, ele falou, não saberia o que fazer. Esses ele não quer comprar, porque são jornais que estruturam. O Los Angeles Times já passou por tanto... Não, e também é o que ele diz, Los Angeles são 10 cidades. É impossível você saber. Você morre em Hollywood, quem está lá no Central LA não quer saber quem morreu em Hollywood, não. Então, o jornal pequeno é que morre um cara na sua cidade, o seu vizinho... Todo mundo sabe quem divorciou, todo mundo quer saber a história. Eu tenho uma reunião da escola, todo mundo está envolvido na reunião da escola. Então, essa é a parte que ele diz que ele não consegue administrar e não se seduz por um jornal
de cidade grande, porque a cidade grande não tem esse... Agora, o que é extremamente interessante é que um homem que administra essa fortuna, um império com 73 atividades ou 73 empresas diferentes e atividades muito diferenciadas, quer dizer, ele tem ferrovias, tem Coca-Cola, tem American Express, Wells Fargo, banco. Tá. E ele diz, contabiliza, eu leio 5 jornais por dia e gasto mais ou menos 6 horas para ler. Diário, leitura diária no papel. Em papel. Eu acho isso extraordinário. Plus, mais o Economist. Que ele não é. Que ele gosta. E os cartoons da New Yorker, que ele divide com a mulher. E eu senti que ele aposta no digital. Que ele sabe que o caminho do digital é indispensável. Ah, sim. Mas ele criou uma fórmula, e isso é muito inteligente, que ele diz o seguinte: um jornal gasta uma fortuna para ter repórteres, redatores, colunistas, não sei o quê. Por que ele vai botar esse conteúdo que custou uma fortuna de graça na internet? Isso aí. Então, o dado fundamental é assim, o jornal tem que vender, tem que fazer uma venda, tem que cobrar de alguma forma por esse serviço. Então, aumentando o preço do jornal, porque aí o sujeito faz uma assinatura e recebe um material digital e o jornal continua recebendo. Isso ele põe como fundamental. E diz que foi o grande erro dos jornais. Que eles fizeram digital e deram de graça. Então ele falou, se tem um de graça e se eu tenho que pagar pelo outro, eu vou ficar com o de graça. E é isso que está dando possibilidade ao New York Times fazer a virada. Eles estão cobrando. O Wall Street Journal se deu muito bem, porque o Wall Street não amoleceu. Começou cobrando caro, não dava desconto. É uma assinatura online cara. E eu tinha a impressão que o Wall Street chegou a mais de 700 mil assinantes online, que é um número alto. E o New York Times também estava indo bem. E agora é gozado que você citou o Wall Street Journal, que é do Murdoch, que é o oposto dele, não é? Quer dizer, é um barão da mídia, mas com as piores características de um barão da mídia. Ele não chega a ser um barão da mídia, é um barão das finanças, né? Mas com uma visão muito mais humana, né? Muito mais democrática e progressista também, não é? Quer dizer, ele está envolvido pelas causas, não é? As causas do país. Essa conversão dele, você pode ter certeza, é uma das coisas que mais incomodaram o Partido Republicano. Porque ele é uma figura tão importante. É um bilionário que fala, não, tem que haver uma rede social, a gente não pode enriquecer, vamos nos locupletar e deixar o país entregue, os pobres entregue. Então, a própria sorte. O Murdoch tem uma virtude, ele ainda não conseguiu comprometer o Wall Street Journal. Na parte editorial, sim, mas o editorial do Wall Street, a editorial do Wall Street sempre foi super conservador. Mas a parte de reportagem, o jornal continua bom, e na parte de metropolitana, na parte de fim de semana, o jornal dele de fim de semana é um jornal muito bom. Agora, tem um dado que chama a atenção, não é? Uma pergunta que eu fiz a ele, se a salvação da pequena e média imprensa poderia ser empresas não lucrativas, não é? Entidades não lucrativas, fundações e tal. Que o The Guardian, por exemplo, é uma fundação não lucrativa. E perde 50 milhões por ano, se não me engano. Era 50 milhões. E ele diz, não, tem que ter um dono, tem que ter a finalidade do lucro para premiar a qualidade. Agora, premiar a qualidade sem abrir mão de outros princípios. Não é? Que ele diz, a empresa jornalística não é do dono, é daqueles que compram o jornal. Que, por sinal, o jornal que ele comprou era, quando o magnata morreu na década de 90, ele queria que o jornal ficasse, o Omaha, ficasse nas mãos de locais.
Então ele pegou o jornal e vendeu a preço de banana para os empregados. E os empregados ficaram super agradecidos quando Warren Buffett foi lá e comprou o jornal deles. E voltou a ser propriedade... E com fins lucrativos. Mas o jornal, ele já teve uma circulação bem maior. Ele circulava em 6 estados. E como aconteceu também com o Buffalo News, que dava um faturamento de 55 milhões de dólares por ano. Tinha uma penetração regional, né? Enorme. Que é os jornais dele tem. O Omaha tem essa penetração, é 70%, que eles chamam, porque a penetração é onde os assinantes são daquele lugar, da sua terra. Então, o Buffalo News é o jornal de segunda maior penetração no país. E esse Omaha já foi o de maior penetração, agora ele está entre os 10 primeiros. Mas ele também mudou a circulação, mudou o número de tiragem. Dono de uma fortuna avaliada em mais de 50 bilhões de dólares, Warren Buffett também é um célebre filântropo. Em 2006, ele anunciou que 85% da holding Berkshire Hathaway de sua propriedade irá para 5 fundações diferentes. Porém, a maior parte vai para a Fundação Bill e Melinda Gates, do casal amigo do empresário. A Fundação Gates vai abocanhar aproximadamente 30 bilhões de dólares, transformando o milionário num dos maiores filântropos da história. Outra parte da fortuna vai ser destinada à Fundação Buffett. Durante a crise econômica nos Estados Unidos, o investidor lançou uma campanha de doação entre os bilionários americanos. Warren Buffett, com a ajuda de Bill Gates, já conseguiu convencer 90 empresários a doar a metade da fortuna para a caridade. Kind of phenomenal. It made us step up our ambition level, add a lot of things we wouldn't have been able to do, and so now every year it's a gigantic gift that allows us to be double what we would have been without it. They're young, they're energetic, they work much harder at it than I would. I get to keep doing what I love doing, and they're going to achieve the same things much better than I would. It's a perfect solution for me to get somebody else to do the work. I've always been good at that. Ele falou, tá bom, eu quero dar dinheiro para a caridade. Eu desafio os republicanos. Para cada dólar que um republicano colocar, eu coloco $1 para a caridade. Quero ver no Senado e na Câmara qual republicano vai aceitar meu desafio. E no caso do líder do Senado, que fica enchendo ele o tempo todo, ele falou, é 3 por 1. Cada $1 que ele puder para a caridade, eu dou 3. Ninguém, ele falou, você acha que eu estou preocupado que esses caras vão dar dinheiro para a caridade? Não vão dar nada. Bom, agora vamos ver se o nosso Warren Buffett vem ao Brasil, porque ele viaja muito pouco e nunca veio abaixo do Equador. Não é? Veio abaixo do Equador lá no Pacífico. No Pacífico para festejar o Bill Gates. O Bill Gates, o aniversário do Bill Gates, né? E ele, embora tenha sócios brasileiros, ele tenha muito interesse, muita amizade com esses sócios brasileiros, que é a 3G, do Jorge Paulo Lema, ele não foi até hoje ao Brasil, não é? Não foi, mas ele disse, olha, ele está atrás de uma grande, ele quer comprar coisa grande, ele vai vestir um safari, né, um uniforme safari dele, CAC, e ele e o sócio estão à caça de elefantes. Não querem uma grande empresa brasileira, pode interessar. E evidentemente não será jornalística, porque a lei brasileira não permite que mais de 30% seja. Então será uma empresa de qualquer outro ramo. Você sabe que eu acho que não sai para tirar o Buffett de Omaha e levar para Nova York já é uma complicação. Sabe, a primeira vez que ele foi à China, sabe o que ele levou? McDonald's. Uma mala de McDonald's. Para comer? Para comer. Ele não gosta de comida chinesa, ele gosta de hambúrguer. Você vê que esse camarada, com 82 anos, toma quase 2 litros
de soda, Coca-Cola. Coca-Cola de sabor cereja por dia. São 10 latas daquelas, 120 colheres de açúcar. O médico fala, mais de 6 mata. Ele não está nem obeso, está com aquela saúde dele, não faz nenhum tipo de ginástica. A única verdura que ele come é batata frita. A sobremesa é torta de banana ou merengue e carne. Mas ele vem comer a carne aqui, onde nós Vem estamos. comer nesse restaurante aqui que ele recomendou e costuma trazer brasileiros. Muito, exatamente. Agora, o motorista do táxi falou, olha, tem restaurante melhor na cidade. Mas ele é um homem regrado. É um homem de hábito. Hábitos simples, né? Tem 2 restaurantes, ele vem nesse e vai num tal Piccolo Pet. If you're in trouble, Warren Buffett can save you. He grows up knowing he wants to make money. When I met Warren, he immediately started telling me how much better his way of making a living was than mine. Had a morning paper that was sort of flimsy, but they had Sunday, which was a hell of a paper, and Warren and I both knew that Sunday was only going to get stronger, and that you had to have a Sunday paper. And if he's putting money into a situation, they're going to assume that he's intelligent enough to be making that investment because he thinks he's going to generate a satisfactory return off of it. He's a unique leader. I can't think of anyone close. It's really weird when you've got a famous parent. Pulling out my credit cards in a store once and buying something, and someone saw my name and they said, "Oh, are you related to Warren?" And I said, "Yes." And they said, "Oh, you're so lucky." And I thought, what a funny thing to say. They don't know him. Now, yes, I am, but not for the reasons they think. I'm not lucky because I've got a rich, famous dad. You know, I'm lucky because I've got him. Having fun at what you do, doing it with some humor, that, you know, I'll always strive to do those things nearly as well as Warren does. Susie, like I know Susie. Nesses 15 anos do Observatório da Imprensa, uma das nossas protagonistas foi a pequena imprensa, aquela que poderá ser a grande pequena imprensa. E aqui em Omaha, onde entrevistamos o homem que aposta na pequena imprensa, Warren Buffett, o terceiro homem mais rico do mundo, estamos diante do jornal que ele acabou de comprar, mas que é um jornal antigo, de 1885, que vende 180 mil exemplares por dia e 200 mil aos domingos. Já foi um jornal pequeno, um jornal que já quebrou, um jornal que depois foi comprado pelos empregados, mas é um jornal que está vivo. Esse é o exemplo que queremos levar para o Brasil, de uma imprensa preenchendo os vazios deixados pela grande imprensa. E cada vez deixará mais vazios. E cada vez haverá mais oportunidade para os pequenos jornais. Acompanhando o Observatório da Imprensa, pela TV, pela internet, pelo rádio, você nunca mais lerá jornais como antes. Uma boa noite. You've got to give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of love. You gotta laugh a little, cry a little, and let the crowd roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. As long as there's the two of us, we got the world and all its charms. When the world is through with us, we got each other's arms. You got to win a little, lose a little, and always have those lose a little. That's the story of, that's
the glory of love.